Sou o professor Fábio e hoje a gente vai estudar estática. Bom, a estática a gente vai começar com a estática do ponto material. Eu tenho um ponto aqui que eu vou deixar ele estático. Observe que tem duas forças, uma empurrando ele para a direita e outra empurrando ele para baixo. Como é que eu vou anular esse movimento? Esta força de 20 que está em verde, que está empurrando o corpo para a direita, eu posso anular ela fazendo uma força em sentido contrário com o mesmo valor de 20 newtons. O que eu estou fazendo aqui? 20 para um lado menos 20 para o outro dá igual a zero. Eu estou anulando as forças na horizontal, que é o eixo x. Então a gente coloca que o somatório das forças em x é igual a zero. Mas existe uma força empurrando o ponto para baixo, que é essa força de 50 newtons. Bom, o que eu posso fazer? Esse ponto iria descer. Para não deixar ele descer, eu vou fazer uma força para cima para anular esse valor de 50 com o mesmo valor. O que eu estou fazendo aqui? 50 para baixo menos 50 para cima, isso dá igual a zero. Bom, aqui nós temos o eixo y, por isso que a gente anula o movimento na vertical. Então o somatório das forças em y é igual a zero. Tu vai dizer assim, tá, mas os exercícios não são tão simples assim. Não, mas a gente vai cair nessa situação. Observe, a gente tem um clássico aqui, um corpo de pendurado com um peso, que eu vou colocar um valor qualquer, vamos botar 800 newtons. E aqui eu tenho uma corda fazendo uma força com uma tração T1 e aqui uma corda fazendo uma força com tração T2. Por experiência eu já sei que T1 é maior do que T2. Por quê? Porque quanto mais em pé a tração, maior é a força. E quanto mais deitada, menor é o valor da tração. Bom, mas isso não vem o caso. A gente veio aqui para aprender a calcular qual é o valor da tração na corda 1 e qual é a tração da corda 2. Vai ser dados uns valores aqui de matemática para nós, que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que é igual a 1/2, e o seno de 60 é igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Observe, a gente vai utilizar um artifício aqui que é o seguinte, ó. A gente vai traçar um eixo X e um eixo Y justamente no encontro das três forças. Olha lá, aqui eu tenho T2, T1 e a força peso. Observe que a força peso já está em cima do eixo Y, conforme as forças que nós vimos aqui. Então o peso está prontinho. O nosso problema é essa força T1 e a força T2, que elas estão inclinadas. Bom, lá da geometria plana a gente vai usar o seguinte artifício. A gente projetar esse ângulo aqui para baixo, que vai ser de 60 graus. E esse ângulo de 30 lá em cima, de 30 graus. Ah, não entendi como é que tu fez. A gente vai utilizar aqui na física uma regrinha prática, tá? Porque isso aqui são os alternos internos que são iguais. Quando eu tenho duas retas paralelas e uma reta transversal, os alternos internos são iguais. Mas para facilitar a tua vida, a gente vai usar a regra do Z. Observe que formou um Z aqui, ó. Então, dentro do Z tem o mesmo ângulo. Da mesma maneira, do outro lado aqui, ó, eu tenho um Z e dentro do Z os ângulos são iguais. Bom, no momento que eu coloco os ângulos aqui, eu posso decompor a força T1 e a força T2 na direção X e na direção Y. Vamos observar como é que funciona. Né? Esse T1 aqui, ó, ele está puxando esse ponto que eu quero deixar estático, está puxando para cima e para a esquerda. Eu vou trocar por uma força que puxa para cima e que puxa para a esquerda. Para o desenho não ficar muito poluído, a gente vai redesenhar no eixo daqui de baixo. Quanto é que vale essa componente que está puxando para a esquerda? É uma componente de T1. Então ela vale aqui embaixo, aqui, ó, ela vale T1 vezes a regrinha aquela, o ângulo tocou, coçou, vezes cosseno de 60. Toda vez que o ângulo tocar no vetor, vai ser cosseno. Quando não tocar, é seno. Já aproveitamos para achar essa componente que puxa para cima. É uma componente de T1. Então aqui vai ser quanto? Vai ser T1 vezes o ângulo de 60 está tocando? Não. Se não toca, não coça. É seno de 60 graus. Já a componente T2, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, traçar a componente, não é que puxa o corpo para a direita, porque puxando nesta direção, eu estou puxando para a direita e estou puxando para cima também. Esta componente, o ângulo está tocando.
e onde toca, coça. Eu multiplico pelo cosseno. Então, essa componente vale T2 cosseno de 30. Então, essa componente vale T2 cosseno de 30 graus. Já a componente que puxa ele para cima vale T2 seno de 30, porque o ângulo de 30 não toca nela, então é seno. Então, aqui eu vou ter T2 seno de 30. E o peso já está na posição certa, o peso aqui é de 800 newtons. O peso é de 800 newtons. Nesse momento aqui, o aluno pode aplicar o somatório das forças em x igual a zero e o somatório das forças em y igual a zero, obedecendo os sinais da convenção matemática, que o x é positivo para a direita e negativo para a esquerda, e o y é positivo para cima e negativo para baixo, certo? A gente não vai fazer dessa maneira, simplesmente a gente só vai colocar aqui, ó, o somatório das forças em x igual a zero e fazer como nós observamos. A força de um lado, que empurra para um lado, tem que ser igual à força que empurra para o outro. Nesse caso, a força que puxa para um lado tem que ser igual à força que puxa para o outro. Quem puxa para cá vale T1 cosseno de 60. Vamos colocar aqui, ó, T1 cosseno de 60. Quem puxa para o outro lado vale quanto? T2 cosseno de 30. T2 cosseno de 30. Tá meio estranho, mas tu não vai te preocupar, porque tu só vai substituir cossenos, não é? Pelos valores que foram dados. Então tu vai copiar. Então aqui eu vou ter T1 cosseno de 60, vou procurar aqui cosseno de 60, é 1/2. Então eu vou ter T1 vezes 1/2. Aqui é T2 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vou cortar aqui e vocês vão perceber que a gente não consegue chegar na resposta porque nós temos duas incógnitas. Tanto T1 como T2 nós não conhecemos. Mas já achamos uma relação entre T1 e T2. Então a gente vai precisar da segunda equação porque nós temos duas incógnitas. Se eu já usei que o somatório das forças em x é igual a zero, agora vou usar que o somatório das forças em y é igual a zero. Somatório das forças em y é igual a zero. Bom, isso significa que eu não quero movimento na vertical. Observe que eu tenho duas forças puxando o corpo para cima e o peso puxando o ponto para baixo. Como é que isso vai se anular? A soma dessas duas forças para cima tem que ser igual à força que nesse caso é o peso que puxa o ponto para baixo. Então eu vou botar aqui T1 seno de 60 mais T2 seno de 30, vamos copiar. T1 seno de 60 mais T2 seno de 30 vai ser igual a força-peso, que eu já vou colocar aqui 800 direto, ó. Aqui é a força-peso. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu sei que T1 é raiz de 3 vezes T2. Então no lugar do T1, olha só, vou botar uma seta aqui, ó. No lugar do T1, eu vou botar raiz de 3 T2. Raiz de 3 T2 vezes o seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Mais T2, o seno de 30. Copiar. Seno de 30 é 1/2. Porque a aula não é de trigonometria, então a gente só vai copiar os valores que são dados. Observe que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Vai ficar 3T2 sobre 2 mais T2 sobre 2 é igual a 800. Daqui eu vou tirar aqui 3T2 mais T2, dá 4T2. 4T2 sobre 2 é igual a 800. Simplificando 4 dividido por 2, aqui dá 2, ó, dá 2. E o meu T2 vai ser 800 dividido por esse 2. O meu T2 vai ser igual a 400 newtons. Então eu achei o valor de T2. O valor de T2 é 400 newtons. Já o valor de T1 vale raiz de 3 vezes T2. Raiz de 3 é um número maior que 1, é 1,73. Então aqui eu vou ter que o meu T1 vai ser igual o valor de T2, que nesse caso é 400, vezes raiz de 3 newtons. Bom, agora uma observação importante aqui, ó, né? Já que eu achei que o T1 é igual a 400
vezes raiz de 3 newtons é a seguinte. Nós já sabemos que a força mais vertical, mais em pé, ela é maior do que aquela tração mais deitadinha. Então o que acontece? Se os ângulos forem de 30 e de 60, aqui o peso é 800. A menor vai ser a metade. 800, a metade é 400. E a outra que é maior vai ser raiz de 3 vezes maior. Então aqui eu tenho 800, a metade 400 e aqui 400 raiz de 3. Não entendi, professor. Vamos supor que o peso fosse 1.200. 1.200. Aqui ia ser 600, a metade. Aqui 600 raiz de 3. Sempre que o ângulo for de 60 e de 30 graus. Existem outras maneiras de fazer, esta é a mais clássica. Esse mesmo exercício existe sim, tá? Eu tenho aqui 3 forças, que são 3 vetores. E o somatório das minhas forças tem que dar igual a 0. Como é que a gente faz o somatório dos vetores ser igual a 0? A gente vai colocando o focinho de um no rabo do outro, como nós já aprendemos, a extremidade de um na origem do outro. E para o somatório dar igual a 0, tem que dar um polígono fechado. Como nós temos 3 forças para somar, que é T1, T2 mais o peso, isto eu somando vai me dar um triângulo. Observe que aqui eu tenho o T1 mais o T2, eu peguei a origem do T2, botei na extremidade o T1, que a gente chama focinho de um no rabo do outro, e eu somei mais o peso, que sempre é na vertical, colocando a origem do peso na extremidade do T2. Tá me faltando os ângulos, a dificuldade é tu colocar os ângulos no lugar certo. Observe que o T1 forma com a horizontal 60 graus. Então eu vou colocar aqui 60 graus, certo? Consequentemente, pela regra do Z, eu vou ter 60 graus aqui também, certo? O T2 é uma força que com a horizontal forma 30 graus. Então eu vou colocar 30 graus aqui e eu vou observar que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então eu vou ficar com essa situação aqui, um ângulo de 90 graus. E um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, para nossa sorte, deu um triângulo retângulo, que eu posso aplicar Pitágoras e as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Muitas vezes vai dar um triângulo qualquer, que tu vai aplicar a lei dos senos ou lei dos cossenos. Nesse caso aqui, o peso no nosso exemplo é de 800. Eu vou colocar 800 aqui, ó. Então isso vai ser a nossa hipotenusa, 800. E eu vou pegar um ângulo daqui de dentro. Eu vou pegar o ângulo, esse aqui, ó, só para esses catetos terem nomes. Quando eu coloco um ângulo, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Esse ângulo é de 30 graus. Como que eu descobri? Se aqui é 60 graus, aqui só pode ser 30, porque aqui forma um ângulo reto que é de 90 graus. 60, aqui 30, botei o 30 graus aqui. Nesse momento eu posso aplicar as relações trigonométricas, que é aquela soca-toa. Aqui nesse macetezinho a gente tem que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu vou aplicar o seno. Seno do ângulo de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto é o seno de 30? Vamos copiar. Seno de 30 é 1/2. Eu vou colocar 1/2. O cateto oposto ao ângulo de 30 é o T2. E a hipotenusa é os 800. Passa esse 800 para cá multiplicando 1 e divide por 2. O T2 é igual a 400 newtons. Olha que rápido é fazer desta maneira. Cheguei aqui que o T2 é igual a 400 newtons. Já se eu pegar o cosseno de 30, é o meu cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 30, venho copiar, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. O meu cateto adjacente ao ângulo de 30 é o meu T1. Eu vou colocar T1 sobre a hipotenusa, que é 800. Da mesma maneira, esse 800 passa multiplicando raiz de 3, esse 800 vai dividir por 2, vai dar 400, mas vai continuar com raiz de 3 do lado. De novo, para quem não entendeu o cálculo, ó, 800 passa multiplicando para cá, põe 800, dividido por 2 dá 400, vezes raiz de 3. Chegamos no valor de T1, que é o outro valor da tração. Tem um outro método que é o teorema de Lamy, não é? Eu particularmente é o que eu mais gosto. Mas o aluno tem que dominar bastante o círculo trigonométrico. Como é que funciona o teorema de Lamy, que eu acho bem simplesinho?
tá? Quem tem dificuldade em trigonometria, eu aconselho os outros 2 métodos anteriores, tá? Aqui nós temos 90 graus e aqui eu tenho o ângulo de 60, de T1 com a horizontal, o ângulo é de 60 graus. Então 90 mais 60 eu vou ter 150 graus aqui, ó, 150 graus. Já desse lado eu tenho 30 graus o ângulo de T2 com a horizontal, olha lá, T2 com a horizontal é 30 graus. Eu tenho mais 90, isso aqui vai me dar 120 graus. Para mim saber esse ângulo aqui do meio aqui, eu poderia fazer o somatório dos 3 ângulos, dar a volta completa, seria 360. Mas eu já observo que aqui eu tinha 60 de um lado e 30 do outro. Eu já tinha 90 aqui. Para meia volta, que é 180, aqui só pode ser 90 graus. Por que eu coloquei esses ângulos? Porque o teorema de Lamy me diz, não é, que cada força do meu sistema, que eu vou botar 800 newtons, que é o valor que a gente está trabalhando, dividido pelo seno do ângulo oposto é uma constante. Nada mais é do que a lei dos senos que a gente está acostumado. Então ficaria aqui o peso, que é 800, dividido pelo seno de 90 graus, vai ser igual ao T2, dividido pelo seno de 150 graus, que vai ser igual ao T1, dividido pelo seno, ângulo oposto. T1, ângulo oposto é 120 graus, o seno de 120 graus. Bom, como é que a gente vai resolver isso aqui? Eu falei que é para quem domina a trigonometria. Seno de 90 é 1, seno de 90 é igual a 1. Para mim achar o T2, eu vou comparar com 800. Para mim achar o T1, eu vou comparar com 800 também. Tá? A gente vai escolher um deles para fazer, tá? Porque a gente vai ter que dominar o círculo trigonométrico. Por exemplo, eu quero achar o valor de T2. Eu vou comparar essa parte aqui, ó. Eu vou comparar essa parte aqui. Então vamos fazer aqui, ó. 800 é igual a T2, e aqui que vai pegar, porque a gente vai ter ângulos maiores que 90 graus. Seno de 150 graus. Se aqui é 90 graus no círculo trigonométrico, aqui é 180, eu tenho 150 aqui, ó. 150 graus. Então o que vai ocorrer aqui, ó? Eu vou rebater ele para o primeiro quadrante. De 150 para 180, quanto que eu tenho? 30 graus. Observe que por simetria, lá do outro lado eu também tenho 30 graus aqui. O seno de 150 vai ser a projeção no eixo Y, vai ser isso aqui. Observe que o seno de 150 é o mesmo seno de 30. Então eu vou lá no exercício que me deram, ó, o seno de 30 é 1/2. Então, o seno de 50 é 1/2. Então, eu vou colocar aqui 1/2. Quando eu passar esse 1/2 multiplicando 800, T2 vezes 1/2, o T2 é igual a 400 newtons. Ó, metade de 800. Passo 1/2 multiplicando 800, dá 400. Achei o valor de T2. Para mim achar T1, a manobra vai ser a mesma. Eu vou pegar os 800, só que agora eu vou igualar com o T1 sobre seno de 120 graus. Olha lá. Mas quanto equivale o seno de 120 graus? Eu faço a mesma coisa. Se aqui eu tenho 90 graus e aqui eu tenho 180, se eu tenho 120 graus aqui, olha só, 120 graus, o meu seno é esta projeção aqui, ó. Só que esse seno é o seno de alguém lá no primeiro quadrante. Então, de 120 para 180 eu tenho 60 graus. Consequentemente, aqui é 60 graus. O seno de 120 é o mesmo seno de 60 graus. Então, quanto é que vale o seno de 60 graus? Eu venho copiar. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar do seno de 120, eu vou botar a raiz de 3 sobre 2. Observe que esse raiz de 3 sobre 2 multiplicando 800, eu vou ficar aqui T1 vai ser igual a 800, que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Ó, raiz de 3 sobre 2 multiplicado por 800. 800 por 2 dá 400. Então tem que T1 é 400 raiz de 3 newtons. Observe que a gente pegou um exercício e fizemos por 3 métodos diferentes. Se você gostou da aula, dê um like aí embaixo.
não é? E se inscreva no nosso canal Delta Medicina Online.